dia, concursando, sou Helder Monteiro, professor de Raciocínio Lógico e Matemática, e hoje eu vim dar um aulão express aqui sobre sentenças abertas, sentenças fechadas e o conceito de proposição. Então bora lá. A ideia aqui é o seguinte, né? As sentenças chamadas de abertas não podem ser valoradas, não podem ser julgadas com verdadeiro ou falso. E as sentenças fechadas, que são chamadas de proposição, podem ser julgadas, né, valoradas com verdadeiro e falso. E aí a gente saber se pode ser julgado ou não depende da estrutura das frases que a gente tem na questão, que é o que eu vou colocar aqui agora. Analisando essas frases que eu coloquei aqui dentro para identificar o que é sentença aberta e fechada, a gente tem o seguinte: as sentenças interrogativas, por exemplo, isso cai em prova. Se a frase em si já é uma pergunta, não faz sentido julgar uma pergunta dizendo que isso aqui é verdadeiro ou falso. Não faz sentido eu falar isso cai em prova, é verdadeiro ou isso é falso. Então, sentenças interrogativas vão ser sentenças abertas, independente do que tiver escrito. Mesma ideia para as exclamativas, no jeito que está aqui, né? Totalmente fora de um contexto. Tem muita questão de prova com essa escrita assim: que dia lindo, que dia frio, que belo dia, com um ponto de exclamação no final. Então, as sentenças exclamativas também não tem sentido você julgar que dia frio é verdadeiro ou isso aqui é falso. Então, também vai ser uma sentença aberta. Daí pode ser que alguém esteja pensando o seguinte, né? Tipo, mas eu sei que o dia está frio. Não está escrito que o dia está frio. A frase é que dia frio. Você tem que julgar o que está escrito e não ficar interpretando além do que está escrito. Se tivesse escrito o dia está frio, sendo uma frase afirmativa ou dizendo o dia não está frio, aí mudaria o contexto. Mas do jeito que está aqui sendo exclamativa é sentença aberta. Daí as imperativas, por exemplo, pegue meu café. Me serve, vadia, me serve! Tudo que der ideia de ordem vai ser sentença aberta também, porque não faz sentido dizer que isso aqui é verdadeiro ou que isso aqui é falso. As sentenças paradoxais são aquelas que você tenta julgar e não consegue. Por exemplo, só sei que nada sei. Ao mesmo tempo você está dizendo que sabe uma coisa e essa coisa que você sabe é que não sabe de nada. Mas você sabe alguma coisa e não sabe de nada ao mesmo tempo. Mas você sabe que não sabe de nada e vai ficar dando essa volta muito doida aqui nessa lombra eterna infinitamente e não vai dar para julgar, porque não faz sentido isso daqui. Você entra num paradoxo, então é uma sentença aberta. Aí esses últimos casos aqui, mais importantes, as afirmativas e as negativas. As afirmativas, por exemplo, João viajou. Eu tenho um sujeito, tenho um predicado, sei o que ele está fazendo. Dá para julgar essa sentença aqui, então é chamada de sentença fechada ou de proposição. Nessa outra, ele nadou. Essa daqui, eu não sei quem é o sujeito, é um ele qualquer, um ele vago, então não sei se a pessoa nadou ou não. Como eu não tenho nem o sujeito, isso aqui é uma sentença aberta. Não dá para julgar essa frase porque ela está totalmente vaga. Então as afirmativas podem ser sentenças abertas ou sentenças fechadas. Mesma coisa para as negativas. Eu tenho Maria não estudou, tenho sujeito, tenho predicado, dá para julgar, é uma sentença fechada. Agora se eu falar ela não morreu, eu sei lá quem é esse ela. Então se eu não sei quem é esse ela, não dá para julgar, é uma sentença aberta. Então as negativas podem ser tanto sentenças abertas quanto sentenças fechadas. Aí depende da estrutura da frase que foi montada. Então essa daí foi a aula express aí de hoje sobre o conceito de sentenças abertas e fechadas. Depois eu trago algumas questões aí desse assunto. São questões fáceis, é só de identificar isso daí também. Vou passar outros exemplos aí com o decorrer dos dias. Então se gostou aí, deixa seu curtir ou as dúvidas nos comentários aí. Divulga também o canal. Se está assistindo pela primeira vez e não é inscrito, se inscreva aí no canal também para ficar aí de olho nas dicas que eu vou passando e nas aulas express igual essa daí de hoje. Então, bons estudos